Muito obrigada, senador. Aqui em cumprimento em nome de toda a mesa. É sempre um prazer estar aqui nessa comissão de educação, que tem um trabalho tão sério, comprometido e que já tem esse hábito já criado, né, com proposição muito forte do senador Flávio Arnes de fazer essa série de audiências, levantar, né, um debate democrático, participativo em relação às pautas importantes da educação. Então, nós ficamos felizes de estar aqui mais uma vez, né, participando desse processo. Eu já enviei, inclusive, para a Comissão de Educação, não só essa apresentação, como a nota técnica que a campanha realizou em junho desse ano, logo após o projeto de lei ter sido encaminhado para o Senado, com uma comparação entre o Plano Nacional de Educação atual, nessa vigência, as propostas da Conferência Nacional de Educação e o novo projeto de lei que está agora em debate, né? Então, colocamos o que está em consonância, o que retrocedeu, o que tem de sugestões de melhoria. Então, a partir dali é possível elaborar esses processos de redação e proposições de melhorias no texto, né? Então, para iniciar, eu queria trazer, né, um pouco desse olhar, um balanço nosso do Plano Nacional de Educação desse ano mostrou que são 4 de 20 metas que estão parcialmente cumpridas, é importante ressaltar isso, das 4 metas que tem algum cumprimento, não é todo o dispositivo da meta que está cumprido, esse gráfico mostra bastante isso, então a gente precisa também olhar para essas que se consideram cumpridas e, na verdade, uma parte não está, né? Então, isso é uma das questões bastante importantes, e que dentro dessa nossa avaliação, a gente mostra aí algumas questões de fundo, né, do porquê esse plano não está sendo cumprido e que precisam ser olhadas para o novo plano, não só em termos da elaboração do texto, porque algumas das questões dizem respeito ao que faz parte do texto da lei, mas parte das questões do não cumprimento dizem respeito ao que tange ao executivo, né? A situação interfederativa, a situação intersetorial também na hora de implementar esses planos. Então, eu queria também ressaltar que nem tudo a gente vai resolver na elaboração do texto, né? A gente vai precisar algumas coisas melhorar, sim, em relação a isso, mas outras vão ser necessárias para que esse processo de implementação possa ser monitorado e implementado continuamente, né? Então, a gente traz nesse balanço que está disponível também questões sobre descompasso da economia com a educação, que não está a serviço, né, dos direitos sociais, por parte das políticas de austeridade fiscal, ações na contramão do plano que foram acontecendo nos últimos anos, por exemplo, militarização de escolas, que é uma delas, né, restrições do espaço cívico, da própria gestão democrática do plano, dos planos estaduais, municipais também, como também questões relativas à falta de compatibilização entre leis de diretrizes orçamentárias, o Plano Nacional de Educação, a falta de um sistema nacional de educação e, claro, a pandemia de Covid-19 que veio aí trazer alguns retrocessos, notadamente na meta 2 de ensino fundamental, que é das metas que retrocederam, né, nesses últimos 10 anos. E aí, esses detalhes eu não vou me aprofundar, porque já foram feitos debates, né? Pode ser tudo alcançado na nossa nota técnica. E aí eu queria trazer a importância, né, da Conferência Nacional de Educação na proposição, justamente nessa grande análise democrática e aprofundada sobre não só os indicadores, as evidências, os dados sobre esse processo dos últimos 10 anos, como também as demandas sociais que emergem aí das comunidades educacionais. Então, um dos pontos que a conferência traz com bastante ênfase é o eixo 7, né? Inclusive que foi uma das propostas que a campanha fez com outras entidades e que sustentou para que na conferência a gente olhasse para a questão como a justiça climática e a educação precisam caminhar juntos e, portanto, a educação precisa de uma vez por todas tomar essas rédeas e colocar a sua responsabilidade em relação a isso, que vai muito além de currículo e formação de professores, e a gente traz aí também propostas em relação a isso. Né? Mas vamos para o que nos interessa aqui, né? Vamos construir esse plano novo.
E aí eu trago aqui como primeiro debate da nossa participação aqui no Senado sobre essa nova proposta, o que nós temos de grandes destaques estruturais que precisam ser ajustados nesse novo plano. Sobre os objetivos e metas que dizem respeito às etapas e modalidades, também está disponível na nossa nota técnica. E aí, eu convido a olhar para ela, né, com mais detalhe, porque não vai dar tempo de, em 15 minutos, falar de todas as etapas e modalidades, já que a gente tem essa análise aí de todos os objetivos, então vai ficar longo demais. Eu acho que o primeiro destaque é que a gente precisa reconhecer, né, as melhorias e alguns avanços nesse texto. Acho que primeiro, né, o PL do novo plano apresenta avanços numa perspectiva mais transversal de explicitação da igualdade e equidade ao longo das metas, né? Ainda que a gente precisa de alguns ajustes, de especificidades, por exemplo, na educação escolar indígena, na educação quilombola, né? Como a gente tinha uma preocupação de que no plano anterior tinha sim, né? A Manuela disse que não, que é a primeira vez que tem isso no plano, mas não é, né? O plano anterior, a meta 8 era dedicada à questão das desigualdades, e nas estratégias de várias metas tinham proposições de combate às desigualdades, o que não era suficiente, e agora existe uma melhoria nisso, nesse ponto há um acordo, né? Mas a gente precisa aprofundar, e aí é o caso, por exemplo, da educação escolar indígena e quilombola. Ainda a gente tem pela primeira vez, né, uma meta de financiamento que é de fato adequada, que traz de novo o percentual de 10% do PIB, que traz finalmente o custo aluno-qualidade como referência a partir da vitória no Fundeb, e que também existem algumas questões a serem aprimoradas, a gente vai chegar lá. E também a gente tinha uma preocupação sobre o texto inicial já ter retrocessos. A gente vê que em boa parte não há grandes retrocessos, mas tem também, e a gente precisa olhar para eles. Eu vou falar sobre isso. Então, o que a gente precisa ter de melhorias estruturais? A gente tentou condensar aqui em 10 pontos dessas melhorias estruturais. Então, a primeira é que o plano precisa ter uma perspectiva mais é, vinculada à agenda de direito, né? O artigo 212 da Constituição Federal fala que a gente precisa garantir o que está no texto da Constituição nos planos de educação, né? Eles são um instrumento para essa garantia do direito. E aí, né, o Felipe trouxe bastante a discussão de pensar o impacto econômico que esses objetivos e metas podem trazer, e vão sim trazer, né? A gente tem décadas e décadas de estudos que mostram que o investimento em educação é um dos investimentos que mais se transformam em impacto econômico, né, de melhoria e desenvolvimento econômico para o país, mas existem questões que não se trata sobre impacto econômico. Existem questões que estão diretamente ligadas à garantia básica do direito, né? Então, nem tudo a gente vai conseguir medir a partir do impacto econômico. Nem tudo vai ser uma relação de input e output diretamente. O output será vinculado a direito, então dignidade nas nossas escolas. O segundo ponto ali dentro desse eixo 1, né, é que a gente tem a necessidade de articulação da política educacional a planos de desenvolvimento econômico e social que viabilizem a realização dos objetivos, metas e estratégias, né? Isso não está explícito nos artigos, disposições preliminares do plano, e isso é estrutural, essencial para garantir o cumprimento, né? Isso foi um dos pontos apontados nos relatórios do Tribunal de Contas da União para o Plano Nacional de Educação. Outra questão diz respeito à avaliação institucional e estrutural das políticas, né? Isso é extensamente debatido não só na CONAI, como em uma série de estudos dos várias correntes aí que debatem o campo da educação. Isso acaba sendo um consenso de que a avaliação precisa ir além simplesmente da aferição de resultados de aprendizagem. E aí uma das grandes propostas que sempre esteve vigente, que continua, é a regulação e implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, vinculado ao Sistema Nacional de Avaliação, e que olhe justamente para essa avaliação institucional da política educacional.
E aí, uma das questões mais importantes é que, em acordo também com o que a Manuela trouxe, a gente precisa ter um balanço entre o que a gente consegue de fato fazer em 10 anos e a ambição, né? E aí eu queria trazer um ponto em relação a isso, que a gente tem algumas das propostas que são repetidas em relação ao plano atual, que lembremos está 10 anos atrasado, né? Algumas não foram sequer, quase não teve avanço em relação a 2014, outras retrocederam em relação a 2014, e que repete a mesma meta, com o mesmo prazo, e que a gente tem condição sim de melhorar. Né? A própria proposta de financiamento PIB, com fontes de financiamento que foram apontadas em vários estudos da Fineduca e que estão no texto final da Conferência Nacional de Educação, apontam um caminho concreto, execuível, para a gente ter mais ambição em algumas das metas e ambição também nos prazos para esses objetivos serem cumpridos. Né? Então, a gente acaba, em algumas metas, como se fosse prorrogando 20 anos aí, né? Em vez de recuperar os 10 passados, ainda prorroga mais 10 para execuibilidade. E isso vai impactar décadas aí para os estudantes que nesses 10 anos não vão conseguir atingir e alcançar seus objetivos de educação. Nesse sentido também falta, né, eu já coloquei, uma política mais ousada para a justiça climática e para a proteção socioambiental. Né? A gente tem discutido no debate sobre meio ambiente e educação, de educação ambiental, que não basta só uma questão de currículo, que é o que está proposto nesse novo plano, não basta só a formação de professores nessa agenda, a gente precisa que as escolas sejam sustentáveis, que as universidades sejam sustentáveis, que isso seja uma agenda transversal e por isso precisava de um objetivo, né, específico e mais ousado em relação a essa questão. 1.7, a gente mostra também que a relação, né, a garantia do direito à educação e a formação desse sujeito para o trabalho, ela não pode competir com a necessidade de sobrevivência desses sujeitos de direito. Né? A gente tem aí programas que incentivam a permanência na escola, inclusive com bolsas que têm aparecido, que são profícuos, mas a gente precisa ir além, e esse novo plano não traz isso de forma estrutural, que seria algo que o Estado incorporaria para além de um programa de governo, e o único que cita algo nessa linha é na política de EJA, que compatibiliza a jornada de trabalho com EJA, então a gente precisa ampliar isso e aprofundar nessa agenda. E aí o ponto 8 traz uma questão que retrocedeu em relação ao plano atual, que é o apagamento, a invisibilização completa da questão das discriminações de gênero, orientação sexual, que é um dos temas que os estudantes, quando a gente vai conversar com eles, quando eles trazem suas demandas, é uma das questões estruturais hoje dentro da escola, que tem a ver com saúde mental, que tem a ver com desenvolvimento pleno, integral, que a gente ainda não superou, não explicitou e precisa ser algo a ser colocado nesse plano. A gente também não tem citações sobre as pessoas em situação de imigração, refúgio, e aí eu esqueci de colocar, mas também as pessoas em situação de rua, que foi um dos comentários de quem está assistindo a gente, isso precisa também estar explicitado, visibilizado, e a educação especial na perspectiva inclusiva também segue muito fragilizada. No plano atual, a gente tem um desafio enorme de situar quem são essas pessoas, porque sequer a gente tem dados atualizados suficientes sobre essa população, e a gente precisa avançar ainda em propostas de inclusão no ensino regular dessa população e aí de garantia de aprendizado, qualidade, permanência, né? E aí, para concluir, a gente também não coloca um pensamento estratégico, estrutural, de articulação intersetorial com a cultura, com as artes, com os esportes, né? Que é estrutural para que os estudantes estejam 15 felizes segundos. também dentro da sala de aula, dentro da escola, né? A educação não serve só para algo utilitário, ela precisa que garanta, né, esse desenvolvimento pleno, a plenitude dos sujeitos. E a gente precisa também avançar em educação, direitos humanos e educação popular, que são duas questões que também estão muito estruturais no eixo 2 da Conferência Nacional de Educação e que não estão suficientemente incorporadas. Por fim, né, e na verdade é um dos primeiros pontos estruturais,
O adiamento da meta intermediária de financiamento para o sexto ano, né, do Plano Nacional de Educação é preocupante, porque essas metas intermediárias são estruturais para que essa elegibilidade possa acontecer, e foi incluído um indicador de gasto per capita como percentual do PIB em relação à meta da média da OCDE, que não é nada ideal, porque depende de uma série de variáveis contextuais, né? A gente precisa ter um comparativo basilar para isso e a gente não tem suficiente, e a gente propõe, né, que o CAQI inicial volte a ser uma das grandes referências por ser mais apropriado, por estar baseado, né, ao contexto nacional. Tudo isso está disponível aí na nossa nota técnica, então aí vocês veem o sumário que tem todos os eixos aí do proposta do PL, aí a gente pode avançar em outros tópicos, e queria concluir dizendo e ressaltando o que o Sandro trouxe, de que os planos municipais e planos estaduais e distrital de educação precisam estar sustentados no Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação ele é um sustentáculo, nas palavras do Sandro, para os planos subnacionais. E a gente precisa ter essa preocupação em mente, porque já existe uma mobilização de tentativa de construir bases de planos municipais e estaduais, em vez de pensar um tempo de análise mais aprofundada dos territórios, para já tentar construir junto com o plano nacional. E a gente precisa que os planos estaduais e municipais sigam e possam ser instrumentos também de cumprimento do plano nacional nos territórios. Então, a gente precisa também atentar para esse alerta, para que a gente não possa colocar a carroça na frente dos bois, né? Como a Manuela também trouxe aí na nossa discussão dos planos estaduais e municipais seguirem, né, esse Plano Nacional de Educação. Então, era isso, queria agradecer e colocar de novo a campanha à disposição para que a gente possa construir e avançar nessa discussão.